A primeira dica que eu passo para você, para quem vai fazer a segunda fase da Universidade Federal do Paraná na redação, é a seguinte: preste atenção. A Federal, com certeza, compadre, com certeza vai apresentar 3 gêneros que são básicos. Primeiro gênero, texto argumentativo. Então você vai ter que fazer um texto argumentativo. Pode ser uma dissertação, pode ser uma resposta argumentativa, pode ser uma carta argumentativa. Isso é absolutamente certo. A Universidade Federal do Paraná vai pedir um texto argumentativo. O que significa texto argumentativo? Significa que você vai ter que defender um ponto de vista. Você vai defender um ponto de vista sobre um determinado tema. Vamos imaginar um texto argumentativo falando sobre por que os brasileiros estão se omitindo da votação. Por que a política não é mais um grande momento para o brasileiro? Então você tem que argumentar, pode ser em forma de uma dissertação. Por quê? Então você tem que defender o seu ponto de vista. Olha, os brasileiros não querem mais participar das eleições porque estão enjoados, porque não acreditam nos políticos. Então essa é a sua tese? Diga por quê, argumente, trabalhe em cima disso. Então precisa argumentar. Então esse é um texto argumentativo, supondo que seja em forma de carta. Mande uma carta para um deputado dizendo para ele por que se perdeu essa vontade de se votar no Brasil e há tanta abstenção. Aí você vai mandar lá uma carta, lembra que a carta tem modelo de carta, você tem que usar aquele vocativo senhor deputado, né? Dependendo do que está sendo colocado ali. Aí você entra com a carta: olha, os brasileiros não querem mais votar por isso, isso, isso. Aí no caso da carta, você conversa com ele, né? Porque carta tem linguagem de carta. Você diz para ele: olha, como o senhor sabe, como o senhor participa do processo, o senhor já deveria ter... E assim vai. Argumente. Argumente. Então é um texto argumentativo. Então isso a Federal não abre mão. Nós vamos ter um texto argumentativo. Pode ser uma resposta argumentativa? Sim. Então vamos lá. Responda argumentativamente. Por que os brasileiros não querem mais votar ou não estão mais com vontade de votar? Aí você vai dizer: os brasileiros não querem mais votar por isso, 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 isso. E isso pode ser provado assim, assim, assado. Portanto, assim chegamos a essa conclusão. Entenderam? Então, o texto argumentativo, ele é um texto que você vai se expor ou vai defender um ponto de vista. Isso é básico, a Federal não abre mão disso. Outra coisa importante, outro gênero que vai pintar na parada aí, é o gênero opinativo. Epa! Opinativo e argumentativo não são as mesmas coisas? Bem parecido, mas não são as mesmas coisas. No argumentativo, eu vou defender um ponto de vista, beleza. No opinativo, eu também defendo um ponto de vista, mas, olha a diferença, eu preciso me posicionar, favorável ou contra. Então, normalmente, os textos opinativos são normalmente temas polêmicos: casamento gay, aborto, né? Então, são temas que exigem que eu me posicione, dê a sua opinião. A Federal diz claramente qual é a sua opinião em cima disso. E aí, da mesma forma, pode ser um texto dissertativo opinativo, pode ser uma carta opinativa, né? Então você vai fazer uma opinião, você vai emitir uma opinião. Isso quer dizer que vai defender o ponto de vista, mas tem que se posicionar, favorável ou contrariamente. Isso a Federal não abre, disso a Federal não abre mão. Então a gente sabe o texto argumentativo e o texto opinativo. E o terceiro elemento que também a Federal não abre mão é o resumo. Preste atenção, todo santo ano cai um resumo. Resumir significa o quê? Resumir significa reescrever um texto. Reescrever usando as suas próprias palavras. Portanto, é um texto de paráfrase. Você lê o texto original 1 a 2 vezes e reescreve no tamanho que eles mandarem lá. 10 linhas, 12 linhas e assim por diante. E aí você vai colocar o que o texto diz.
não é o que você disse, você não emite opinião, você não acrescenta nada. Você simplesmente pega o que é mais importante e reescreve. Então você tem que fazer uma leitura atenta ao texto, tirar aquilo que pode ser retirado, vai sobrar um esqueleto, e desse esqueleto você vai fazer uma paráfrase, você vai fazer uma reescrita. Muito cuidado, porque às vezes a federal pede que você faça isso com perguntas e respostas. Aí não só você tem que fazer o resumo, mas tem que fazer também a transposição de discurso. Então você tem que sair do discurso direto, que é aquele negócio de falou, respondeu, e passar para o discurso indireto. Ou seja, você assume a fala do narrador, você fala pela pessoa. Então muito cuidado, tem uma técnica, você conhece essa técnica, que é o uso da gramática, mas muito seriamente. Verbos que estão no presente, eles vão para o pretérito imperfeito, verbos que estão no pretérito perfeito vão para o mais que perfeito. Você conhece essas regrinhas, leia com muito cuidado. Então o que nós temos que fazer? O que a federal vai trabalhar? Vai trabalhar um texto argumentativo, vai trabalhar um texto opinativo e vai trabalhar um texto de resumo. Isso é certeza. Essa é a primeira dica para você.